Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Quero louvar a Deus por este momento especial, onde o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos concede a oportunidade, mais uma vez, aqui estarmos para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar com saúde e também poder desfrutar deste momento que o Senhor nos concede. Neste momento nós estaremos aprendendo juntos a palavra do Senhor. Hoje, como é de costume, em nossa igreja sede setorial, aqui da Assembleia de Deus de Ipiranga e Pirassununga, nós estaremos realizando o nosso culto de doutrina. E, dado a situação, nós vamos realizá-lo nesta live, na certeza que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, vai falar ao seu coração, vai te consolar, e a palavra do Senhor nesta noite falará fortemente a cada um de nós. Quero orar por ti que está entrando nesta live agora, quero orar por aqueles que posteriormente assistirão este vídeo, e quero também, juntamente contigo, orar pela nossa nação, orar por tantos dos nossos irmãos que se encontram enfermos e hospitalizados. Orem comigo neste momento. Amantíssimo Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Tu, Senhor, que pela Tua infinita misericórdia, tudo vê, tudo conhece, tudo sabe. Tu, Senhor, é aquele que sonda os corações. E Tu tem nos dado, ó Pai querido, a oportunidade de estar na Tua presença neste momento. Tu és, ó Deus, aquele que criaste tudo pelo poder da Tua palavra. O universo está, Senhor, diante da palma das Tuas mãos. O firmamento são obras, Senhor, da Tua criação. E nós, Senhor amado, somos por Ti criados para louvar o Teu nome. E Tu nos deste o direito de sermos feito Teu Filho, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, eu oro a Ti neste momento, ó Pai, juntamente com todos os irmãos que estão unidos comigo, pedindo a Tua bênção, ó Deus, sobre a vida de cada lar, sobre a vida, Senhor, da nossos irmãos que estão hospitalizados, sobre a vida daqueles que estão entubados, daqueles que estão na UTI, daqueles que estão no leito e também daqueles que estão esperando um leito, ó Pai. Oramos pela vida dos médicos, dos paramédicos, dos enfermeiros, enfim, Senhor, de todos aqueles que estão envolvidos, ó Pai, no tratamento daqueles que têm se acometido de enfermidade. Senhor, visita, faz uma obra. Abençoa o nosso povo, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, a nossa nação. E agora, Senhor, estarei ministrando a Tua palavra. Quero Te rogar, Senhor, que a Tua palavra encontre guarida nos corações. Que os Teus filhos sejam, ó Pai querido e santo, edificados, e que o Teu nome seja glorificado. Nos ajuda, Pai, pela Tua misericórdia e bondade, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez eu quero louvar a Deus por você estar participando desta live, nesta oportunidade. Quero louvar a Deus por sua vida, quero louvar a Deus porque o Senhor tem nos sustentado em sua presença nesses dias, e nós vamos de cada dia devagar caminhando, crendo nas misericórdias do Senhor. Eu também quero neste momento pedir ao meu amado irmão que os irmãos compartilhem este vídeo para que outras vidas sejam alcançadas e edificadas pelo poder da palavra de Deus. Que você possa nesta noite se alimentar na certeza que Deus falará conosco por intermédio da sua santa palavra. No livro do Êxodo, eu quero meditar com os irmãos o Êxodo do capítulo de número 12 e o versículo de número 8. Êxodo 2 e 8. Você que tiver condição, abra sua Bíblia e marque este versículo aí. Depois você vai meditar, vai remoer e vai entender o que o Senhor tem para nos ensinar nos dias atuais por intermédio desta palavra. Lembrando aos irmãos que hoje nós estaremos trazendo um ensino de ordem doutrinária. Diz a palavra do Senhor assim, Êxodo 12 e 8. E naquela noite comerão carne
assado no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão, e eu digo amém. Meus queridos irmãos, todos nós, evidentemente, ouvimos essa passagem, alinhamos ela à ceia do Senhor, e você vai entender por quê. Porque ao pegarmos o livro do Êxodo, capítulo de número 12, nós vamos ver que ali relata que o povo de Deus viveu 430 anos, uma vida de angústia, uma vida de escravidão e perseguição no Egito. Verdade é que nesses 430 anos, que é quase 11 gerações, ali está no Êxodo 12 e 40, o povo de Israel sempre tinha uma esperança, porque eles aguardavam o dia da libertação, porque eles sabiam da história que Deus havia feito uma promessa a Abraão, que daria a ele faria dele uma grande nação. Ele enviaria todo este povo dele para uma terra específica, uma terra que emana leite e mel. Esta promessa se estende aos filhos do Abraão, a Isaac, a Jacó, enfim. E a Bíblia vai nos dizer que eles aguardavam este dia. Eles tinham tanta convicção deste dia que se passou de gerações a gerações. Se nós olharmos para o livro do Gênesis, no capítulo de número 50 e o versículo de número 25, o José, nos últimos dias da sua vida, chamou os seus irmãos e disse assim: olha, certamente Deus vos visitará. Eles tinham convicção que Deus ia tirá-los daquela vida de escravidão. Certamente Deus vos visitará. Fazei subir daqui os meus ossos. Nem os ossos de José ele queria que ficasse no Egito. Ele queria que os seus ossos fossem transportados para a terra que Deus havia prometido ao seu bisavô, ao seu avô e ao seu pai. E José agora dizia nos seus últimos dias: eu tenho certeza que o Deus que nos prometeu, ele vai enviar um libertador, e o libertador virá, e vocês daqui sairão com tudo, mas levem meus ossos juntos. E Deus, querido santo, no seu tempo, ele levanta o Moisés, e Moisés enfrenta o temido Faraó, e todos os deuses do Egito. Faraó era a autoridade máxima da época da humanidade. Era a pessoa que tinha todo o poder na terra. E a Bíblia vai nos dizer que quando Deus levanta o Moisés vai com a autoridade de Deus em suas mãos, o cajado. E o cajado simbolizava a autoridade de Deus. O cajado não era para quem queria, era para quem Deus desse. Deus escolheu a Moisés e deu para este o cajado. E a Bíblia vai dizer que o Moisés, ao chegar no Egito, ele enfrenta, meus amados irmãos, o Faraó e também todos os seus deuses, porque cada praga do Egito era um deus que os egípcios serviam. Existia o deus água, o deus sangue. Portanto é que o sangue não serviu para nada quando ela foi colocada nas águas. Existia o deus rão, o deus piolho, enfim, todos eles eram Deus. E Deus, cada um foi sobressaindo, Deus foi vencendo, Deus se foi colocando superior. E a Bíblia vai nos dizer que Deus passa, depois que havia já destruído toda os deuses do Egito, toda a repugnância que o faraó apresentava, Deus diz assim: é momento do meu povo ser liberto. E a Bíblia vai nos dizer que Deus passa algumas orientações ao Moisés e pede para que o Moisés pegue essas orientações e levem ali para o povo. E a Bíblia vai nos ensinar aqui no capítulo de número 12 que Deus passa as orientações para o preparo da saída do povo do Egito. Ou seja, Deus vai preparando tudo. Era instituída neste momento a primeira Páscoa no meio do povo egípcio. E Deus, para que fosse realizado no seu desejo a primeira Páscoa, ele passa algumas regras. Deus passa algumas orientações para os Moisés. E o Moisés começa a passar para o povo. E a Bíblia vai nos dizer
que os que fossem fiéis e as determinações de Deus estaria livre do julgamento de Faraó, da morte, e partiriam para uma nova vida. E aí entra nessa parte que nós lemos no Êxodo, do seu capítulo de número 12 e o versículo de número 8. A Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que Israel estava às vésperas de sair para a terra prometida. Eu queria aqui, meus amados, fazer uma semelhança, um paralelo sobre o momento em que o povo de Deus vivia naquela escravidão, vivia no mundo de outrora. O momento, a situação que aquele povo vivia. Em outras palavras, eles viviam uma vida de angústia, uma vida de desespero, e a Bíblia vai nos dizer que Deus falou assim: é tempo de libertar o meu povo. Agora deixa que eu fazer uma aplicação e assim, melhor dito, um paralelo. Israel, ele estava às vésperas de sair para a terra prometida. Venha hoje, queridos, e observe, nós estamos caminhando para a eternidade. Nós sabemos que há mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Israel estava preparando porque o momento do prometido havia chegado, o momento da libertação havia chegado. Para isso houve todo um preparo. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina que nos últimos dias teríamos aflições, teríamos princípios de dores. Outra coisa, irmãos, no momento em que Israel estava se preparando, havia trevas, destruição, medo rondavam toda a região do Egito. Olhe nos dias atuais, o mundo hoje está em trevas, dificuldade, insegurança. A humanidade está insegura. Por outro lado, nesse momento difícil, Deus dá ordem para que cada família tenha um cordeiro em casa. Olha, vocês vão pegar um cordeiro, vão preparar este cordeiro. Se a família for pequena, chama o vizinho, mas todas as famílias terão que estar na mesa para poder desfrutar desse cordeiro. Traga para os dias atuais, neste paralelo, mediante a dor, o pranto e a tristeza, a casa que tem o cordeiro, ela consegue encontrar paz e gozo no espírito. No momento em que nós estamos vivendo, momento de dor, momento de angústia, de insegurança, a casa onde tem o cordeiro, mediante toda essa situação, ela consegue encontrar paz e gozo no espírito, porque nós temos a verdadeira paz. A casa que tem o cordeiro, ela sabe que o dono do mundo, o dono da vida, o Criador, o Eterno, o Supremo, ele está no controle de tudo. E o segredo, queridos, é seguir as orientações determinadas pelo Senhor. O Senhor disse para Moisés: Moisés, diga para cada família que cada família deveria imolar um cordeiro que fosse perfeito. Isso está no Êxodo, no capítulo de número 12. E também o sangue daquele cordeiro, uma vez que imolado, ele deveria passar sobre as vergas da porta e sobre uns umbrais. Isso aqui, irmãos, permita-me aqui fazer uma aplicação tipológica. Tipifica Cristo, porque um cordeiro foi morto e o seu sangue veio para marcar que aonde tinha sangue tinha vida. E o segredo, queridos, que nos mostra aqui, que o cordeiro deveria ser assado no forno e comido com o quê? Primeiro, com os pães asmos. Olha, irmãos, uma outra aplicação. Pão na Bíblia, ele tipifica fartura e comunhão, mas o pão, ele não deveria ser com fermento, porque fermento é o símbolo daquilo que aumenta, é o símbolo daquilo que está fora do normal. Onde tem muito fermento é muita coisa que cresceu rápido, porque a massa, a constância, a substância é pequena, mas o fermento ele faz crescer. O fermento é um tipo de
de um preparo que era usado na terra do Egito. E o fermento na Bíblia, ele tipifica o pecado. Então o povo tinha que comer sem fermento. O pão não poderia ser de maneira nenhuma com fermento. Verdade é que o judeu leva isso tão a sério que até os dias de hoje, na época da Páscoa, eles comem pão sem fermento nenhum. E uma certa vez eu vi um irmão testemunhando que ele estava em Israel e os dias da Páscoa estavam chegando. E ele viu uma senhora lavando o telhado. E disse, mas por que a senhora está lavando o telhado? É porque aqui pode ter fermento. Mas como pode ter fermento na sua casa se o fermento vai só na receita? Ela falou, vai que algum pombo, que algum pássaro comeu algum pedaço de pão e esse tinha fermento e fez as suas necessidades aqui em cima do meu telhado e tem fermento. Então é uma coisa levada a sério. Por quê? Porque o fermento simbolizava o pecado. Escute, Deus falou assim, olha, mate o cordeiro, pega o sangue dele, símbolo da vida, porque onde tiver vida não vai ter morte, e depois você se assente para comer. Coma com o pão asmo, sem fermento, porque, torna a dizer, o pão, ele simboliza a comunhão, o pão simboliza a fartura. E tem um terceiro ingrediente que nós lemos aqui no Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 8, porque o Senhor disse assim, e comerá também ervas amargas. Queridos, observe, o cordeiro teria que ser assado, teria que ser comido com pães asmos, ou seja, sem fermento, e a Bíblia vai nos dizer que deveria ser comido com ervas amargas. Nós temos no nosso meio, queridos, o cordeiro, nós temos, aleluia, o Cordeiro de Deus. Ele está no nosso meio, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos dá vida, aquele que nos dá estrutura, aquele que nos dá esperança, porque nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus, e nós temos o Cordeiro na nossa casa. E eu fico a pensar, irmãos, uma vez que nós temos no nosso meio o Cordeiro, nós temos no nosso meio o pão asmo, aquilo que nos representa o que é pecado, e a gente tem de Deus o discernimento para tirar este mal. Fica aqui uma pergunta, por que comer ervas amargas? Por que não bastava Deus dizer, olha, come o pão, olha, coma o cordeiro, porque vocês têm comunhão e têm a presença do meu filho na casa de vocês. Por que comer ervas amargas? O que tipifica essas ervas amargosas? Meus amados, observe os senhores, que as ervas, ela tem um significado tipológico. A erva, ela representa os empecilhos, representa as lutas, as enfermidades, a angústia, o medo, etc. Tanto problema que nós temos representa essa erva amarga. Aí você deve dizer, mas por que Deus permitiu que o cordeiro tivesse dentro da minha casa? Por que Deus permitiu que a comunhão, que é o pão asmo, tivesse na minha casa? E por que tinha que ter essa erva amarga que representa tudo isso, pastor? Que representa empecilho, que representa lutas, que representa enfermidades e angústia, meus amados. As coisas que muitas vezes fogem da nossa alçada são essas ervas amargas. Por quê? Porque sem ela nós nos sentiríamos no céu, pelo fato do Cordeiro estar em casa. E o que a Bíblia está nos ensinando, queridos irmãos? Que muitas vezes nós nos sentiríamos já no céu, pelo fato de termos o pão asmo, de termos o Cordeiro. Mas o que a Bíblia está dizendo? Olha, ainda nós não estamos no céu. O Jesus disse lá no João 16:33 assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Quando Jesus disse eu venci, eu entendo, meus amados, passando para um outro versículo onde ele nos diz que coisas maiores que eles nós teremos, eu creio que nós venceremos, porque nós temos o Cordeiro de Deus em nossas vidas. Agora, o que a Bíblia está nos ensinando? Olha, você tem aí na sua casa o Cordeiro, que o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, possa invadir o seu lar nesta noite, porque aonde o Cordeiro está, mediante a tanta luta, mediante a tanta angústia, tem paz,
tem harmonia, tem comunhão. Nós, queridos, temos que entender isso. Por que as ervas amargas? Porque as ervas amargas estão nos mostrando que nós ainda não estamos no céu. Sem ela, nós nos sentiríamos no céu, pelo fato de termos o Cordeiro. E o Senhor está dizendo, olha, as ervas amargas representam as amarguras do passado sem o Cordeiro e as amarguras que possam viver. Porque observe, ela estava na mesa, o Cordeiro estava na mesa, a paz, a comunhão estava na mesa, mas ele estava dizendo, ainda tem ervas amargas. Por quê? Porque nós ainda estamos no mundo. Meus amados, uma nova terra que nos foi prometida nos aguarda, mas nós teremos ainda que passar pelo deserto. Deixa eu dizer uma coisa, você que está ouvindo esta mensagem, o Cordeiro estava em casa, a comunhão, o pão estava em casa. No entanto, tinha que comer com o Cordeiro e o pão a erva amarga, para que nós entendêssemos o seguinte, olha, você está sendo liberto, mas ainda vai ter que conquistar a terra prometida, ainda tem o deserto para atravessar. E essas ervas amargas que estão fazendo parte deste momento, elas representam as lutas, e as lutas normalmente não são doces, não são tão saborosas, são amargas. E quem sabe o Cordeiro está aí na tua casa, você tem a presença do Espírito Santo, você tem paz, você tem comunhão, mas parece que a erva amarga está na sua boca hoje, está te fazendo sofrer. E eu quero lhe dizer que nós, amados irmãos, nós cremos na misericórdia de Deus, por isso que nós oramos. E ao término desta palavra, você que está me ouvindo, coloca o seu nome aí, peça a sua oração, peça oração pelo ente querido. Nós vamos orar por tanto que estão hospitalizados, nós vamos orar por aqueles que estão comendo hoje, tem em casa o Cordeiro, tem em casa a comunhão, o pão ázimo, mas também tem em casa um momento de amargura, porque as ervas são amargas, mas é bíblico. Por quê? Porque nós conquistamos, entenda isso, aleluia, nós conquistamos a libertação. O Cordeiro veio para libertar, a Páscoa foi implantada, mas tem um detalhe, vamos ter que atravessar o deserto. Verdade é, meus amados irmãos, que o povo escolhido de Deus, ele tem desfrutado da presença, da bênção do Cordeiro. Quer ver um exemplo? Olha aqui, meu amado, você hoje, quem sabe, que está comendo ervas amargas, faz parte do texto, faz parte do contexto, faz parte da vida, mas desde quando o Cordeiro chegou na sua casa, você tem testemunho para contar. Ora, pare para pensar, quantas coisas a Bíblia tem nos mostrado que o Senhor tem feito pelo seu povo, em especial, quantas coisas boas o Senhor tem feito por ti, por mim. Nós somos testemunhas vivas de tantas coisas boas que o Senhor tem nos agregado. Nós somos testemunha, meus irmãos, de tantos testemunhos que nós temos recebido da parte do Senhor, testemunho de cura, testemunho de libertação, testemunho de transformação. Nós todo dia estamos aqui, queridos, ainda que o momento seja de ervas amargas, mas ainda temos o pão sobre a mesa, porque não nos falta a comunhão. Por isso que você está ouvindo esta palavra. Nós temos o Cordeiro sobre a mesa, por isso que não está te faltando nada, porque o Cordeiro, ainda que a erva seja amarga, você está comendo a erva amarga, mas a paz que excede todo o nosso entendimento, aleluia, que é o Cordeiro, está sobre a sua mesa. Agora, meus amados, olha, a verdade que é que nós, queridos, entendemos isso, que todo escolhido de Deus, ele desfruta da presença e da bênção do Cordeiro. Todo escolhido de Deus, ele goza da comunhão. Nós temos comunhão entre os irmãos. Queridos, nós não estamos sozinhos. Tanto é que quando você ouve esta palavra, Deus está lhe dizendo, olha, a terra prometida está para ser alcançada. Alguns dos nossos irmãos, meus amados irmãos, que estamos caminhando neste deserto, que é uma trajetória dura, que é uma trajetória causticante, alguns têm tombado neste caminho pela enfermidade que está assolando a humanidade. No entanto, uma coisa é certa, ele tomba aqui, mas ele está sendo acolhido lá na terra prometida. Por quê? Porque ele já foi liberto, a salvação foi na vida dele, e o nosso pedido é que por intermédio desta palavra, que nós não venhamos perder, aleluia, a alegria do Cordeiro,
nas nossas vidas. Não venhamos perder, queridos, a alegria da comunhão. Agora observe, a ervas é amarga? É amarga, porém, querido, tem que ser comido. O cordeiro, guarde isso, o que a Bíblia está nos ensinando? Ele tinha que ser comido com o pão e também com as ervas. É inevitável. Agora o que eu aprendo, irmãos, que essas situações, ela nos traz e nos faz cada dia. Observe o que eu vou lhe dizer. Por que Deus permite que tudo isso aconteça? Por que nós temos que comer ervas amargas? Entenda isso. Está no plano de Deus. Deus tem o controle de tudo. Foi Ele que instituiu a Páscoa, sim. Foi Ele que colocou as regras, sim. Foi Ele que colocou as orientações, sim. O que eram as orientações? Não falte cordeiro, não falte pão asmo e não falte a ervas amargas. Nós vamos ver aqui, existia todo um ritual para poder preparar e para comer isso. Mas eu quero deixar o ritual da Páscoa de lado e trazer uma aplicação para os dias atuais. Assim como aquele povo que aguardava um momento de libertação. A libertação chegou, o tempo de cantar chegou, a vitória chegou, uma nova terra está nos aguardando. E aquele povo saía dali, no outro dia sairia dali, celebrando ao Senhor, cantando ao Senhor hinos de louvores e adoração. Mas o Senhor está dizendo, ei, entenda, até as amargas é para dizer, ainda não é o céu. Até as ervas amargas é para nos ensinar, ainda temos que atravessar o deserto. Pois essa situação nos faz valorizar, meus irmãos, a cada momento mais. Nos faz nos amarmos uns aos outros a cada momento mais. E nos faz desejar o novo lar que está nos aguardando. Como assim, pastor? A situação que as ervas amargosas trazem em nossas vidas nos faz valorizar a cada momento. Irmãos, como é difícil na qualidade de pastor. Muitas vezes eu estou recebendo todo dia, toda hora, assim como você, pedido de inúmeros, muito pedido de oração, por inúmeras pessoas que estão atravessando o deserto e estão ficando pelo deserto. No entanto, nós outros que aqui estamos, querido, se nós cairmos nesse deserto, nós temos que ter essa convicção. Nós já alcançamos da parte do Senhor a libertação e nós não vamos perder a alegria da salvação. Por isso, querido, ao comer as ervas amargas, que é uma coisa ordenada por Deus, que nós possamos valorizar a cada momento da nossa vida, que nós possamos amar mais e desejar mais a terra que está nos prometida. Nós ainda temos muita terra a alcançar. Meus amados, o cordeiro, o pão asmo e as ervas amargosas nos fortalece para continuar na caminhada e até o nosso destino final. A verdade é que Israel, que era o povo de Deus, entendeu o propósito do cordeiro, entendeu o propósito do pão asmo, entendeu o propósito das ervas amargosas. E hoje, por intermédio desta palavra, quem sabe você já comeu do cordeiro, porque você tem salvação, é o símbolo da libertação. Não é à toa, deixa eu aqui fazer uma aplicação, que o João disse quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós gozamos desse Cordeiro. Verdade é que mensalmente nós sentamos perante a mesa para comer do seu corpo, para beber do seu sangue, que simboliza a vida. E nós vamos e comemos aquele pão que é o símbolo da fartura, da abundância, porque nós ali representa, além de tudo, a comunhão. E agora a Bíblia diz, não basta só comer o pão, não basta só beber do vinho que simboliza o sangue, porque o Jesus nos informa, quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. O cordeiro está na mesa, mas espere, meu filho, você vai ter que comer as ervas amargas. E as ervas amargas, ela nos garante que a libertação já está garantida e que nós vamos herdar a terra prometida. No outro dia,
dia, meus amados, o povo saiu cantando, dificuldades vieram, nós entendemos isso. E hoje, meus amados, quem sabe nós estamos como aquele povo, passando por um momento de ervas amargas, mas ela tem que ser comida. E eu vou terminar esta palavra lhe dizendo: nós comemos para entendermos que ainda não estamos no céu. Aprenda isso. Cada dia nós temos que matar um gigante. Aprenda. Cada dia nós temos que matar um urso. Mas uma coisa que eu aprendo aqui nesta palavra, queridos, que aquilo que Deus tem estabelecido para as nossas vidas, Ele vai concluir e Ele vai nos conceder a bênção que tanto nós desejamos. Você pode estar perguntando, por que Deus permite que isso esteja acontecendo? Por que Deus não nos livra? Meus amados, uma coisa é certa, o Senhor nos garante a libertação. E Jesus, o Cordeiro, aleluia, Ele está nos falando nesta noite, que está libertando vidas. Ele está nesta noite nos dizendo, Ele está nos trazendo a comunhão. Ainda que as ervas amargas estão amargando este momento, Ele está nos ensinando, ainda não chegamos no céu. Mas uma coisa é certa, Ele está conosco para nos abençoar, para nos dar a vitória. E eu quero lhe ensinar nesta noite, meu amado irmão, descansa o seu coração. A Bíblia nos ensina, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Esteja certo disso, meu amado irmão. Parece que o Cordeiro não está presente. Não, Ele está. Verdade é que você está ouvindo esta palavra e o Espírito de Deus testifica comigo. Ele está falando ao seu coração. O momento pode ser amargo, mas ainda não é o céu. E o que Deus tem preparado para a nossa vida, inimigo nenhum vai tirar. Possa ser, meus amados, que nós entendemos que as coisas estão fora de controle, mas não estão não. O Senhor está no controle da situação. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua vida, que esta palavra possa surgir efeito e que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor a cada coração. Quero eu neste momento orar pela sua vida. Vou pegar aqui os pedidos de oração que nos chegaram, são muitos irmãos, e nós aqui vamos fazer a apresentação de alguns pedidos. Também oração, queridos amados irmãos, pela vida do pai do irmão Ezequiel Bispo, o nosso querido irmão José Carlos, que está fazendo um tratamento, que não está bem de saúde. Também nós vamos orar pela vida do nosso irmão Mauro Cardoso, que na data de hoje ele foi entubado, foi fazer um transplante, infelizmente foi infectado com o vírus, né? E ele, com complicações da Covid-19, teve que ser entubado. E com relação ao seu transplante, tudo correu muito bem, mas lamentavelmente ele foi acometido ali no hospital da Covid-19. E eu acredito, meus irmãos, observe, é um momento de amargura? Mas ele está com o Cordeiro na mesa, aleluia. Ele está, meus queridos irmãos, na comunhão do Espírito. Também nós vamos orar pela vida do Marcos Patinado, da Maria, da Mayra, da Bianca e da Luzia. Toda a família Patinado pede oração. Também pela mãe da irmã Elisângela, pelo presbítero Lucas Silva, ali da nossa igreja, Congregação de Santa Fé. Nós vamos orar pela mãe da irmã Rosângela. E também, queridos, nós vamos orar neste momento pela vida da família do pastor Goerindo, que o Senhor aprove ao Senhor recolhê-lo nesta data, e tantas famílias que estão enlutadas. Nós vamos apresentar ao Senhor todos aqueles que estão entubados, todos aqueles que estão numa UTI, todos aqueles que estão num leito de dor. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Bondoso Deus, eterno Pai,
no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, eu elevo o meu clamor, a minha súplica, a minha petição diante do teu altar, pedindo ao Senhor a tua bênção, a tua graça, a tua direção, o teu renovo, pedindo que o Senhor entre com provisão e providência sobre esses pedidos que aqui na minha mão estão. Pai querido, são muitas vidas, ó Pai, que estão passando por um momento amargo, mas tem na sua casa o cordeiro, tem, ó Pai amado, os pães, e as ervas amargas hoje são uma realidade, mas os teus filhos vão sair vitoriosos, ó Deus, porque tu és o Deus da bênção. Oramos por cada pedido aqui mencionado, por todos aqueles que estão hospitalizados, por todos aqueles que estão com o seu coração na casa do luto. Estende as tuas mãos de misericórdia e concede da tua paz. Assim sendo, ó Pai, ensina-nos a ser mais grato a Ti, Senhor, e valorizar a cada momento das nossas vidas, no nome de Jesus. Senhor, nos ajuda e nos faz mais grato. Pela fé e pela graça e pela oportunidade, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus continue lhe abençoando grandemente. E eu termino dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Receba meu abraço no nome de Jesus. Travou, filho. Faz tempo que eu estou te falando, você não fala. Mas eu não posso parar porque você falou travou. Travou.